Creio que não há necessidade de estudar teologia para sabermos que todo e qualquer discípulo de Jesus enfrenta uma luta intensa, cujo campo de batalha é o nosso coração. E é sobre essa luta que nós temos falado nos últimos domingos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, apenas lembrando que a mensagem geral é essa que você vê na tela. A vida cristã vitoriosa é sustentada pelo verdadeiro evangelho, aquele que proclama que a salvação está em Jesus Cristo. A morte redentora de Jesus na cruz nos leva à salvação eterna. Nos últimos domingos temos falado mais particularmente a respeito do fruto do Espírito. O fruto espiritual é resultado no andar no Espírito. Recordando algumas dessas lições, lembrando que o foco tem sido o estudo do fruto do Espírito. Há um contraste muito grande quando nós olhamos para a vida do discípulo de Jesus. Lembrando que o discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus Cristo. Esse é o discípulo de Jesus. E há um contraste bem nítido entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo 22, está bem claro que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque eles são opostos. Mas o que de fato é essa carne e as obras da carne a que se refere Paulo na sua carta? Lembrando que o termo carne é uma referência aos maus impulsos que fazem parte do nosso interior. Esses maus impulsos que estão exemplificados nessa longa lista de 15 itens ou 15 obras da carne, representa a nossa natureza pecaminosa, a natural inclinação que temos para o pecado ou para a maldade. E é interessante que nós, de um lado, vemos obras no plural. Por que obras no plural? Porque o termo obras revela o componente humano. Somos um plural, somos várias pessoas. Representa, portanto, as próprias realizações do homem. O versículo 19 deixa bem evidente que as obras são conhecidas, ou em algumas versões são manifestas. Elas são conhecidas porque não é difícil identificar pessoas que andam fazendo essas obras da carne. E, por outro lado, por que o fruto? E por que esse termo fruto e no singular? Porque se trata da realização do Espírito em nós. Obras é a nossa inclinação, a inclinação de todos nós. Agora, fruto é a realização do Espírito Santo na nossa vida. Por isso está no singular. Reparem vocês que esse termo fruto remove qualquer esforço humano. Uma obra é algo que o homem produz por ele mesmo. Já o fruto é algo produzido em nós por um poder que não é nosso, não é humano, não é do homem. Não é produto da nossa natureza. Não é produto de uma educação refinada. O fruto tem origem sobrenatural, tem crescimento sobrenatural e tem uma maturidade gradual. Lembrem vocês que são 9 virtudes. São 9 virtudes
que estão aí na tela, aquelas que nós já estudamos. Já apresentamos aqui alguns desses frutos. Eu tenho dito que a amora, essa é uma amora bem avantajada, é uma amora, viu, gente? E vocês percebem, porque para mim a amora é o fruto que representa de uma forma mais nítida esse termo, fruto do Espírito. Porque quando nós olhamos a amora, é feito de cada gominho. Imaginem vocês com uma só amora na sua mão. Se você pegar um gominho, se você conseguir pegar apenas um gominho da amora e colocar na boca, o que você vai perceber? Não sente sabor nenhum. Mas quando você usa todos aqueles gomos da amora e coloca na sua boca, você vai sentir o sabor total da amora. É assim que funciona no fruto do Espírito. Amor não é, alguns vão ter amor, outros alegria, outros paz, outros paciência, outros benignidade e outros bondade. Não, nós somos chamados a termos e a buscarmos esses 9 frutos, essas 9 virtudes que fazem parte do fruto do Espírito. Hoje nós vamos estudar a 6ª virtude, que é bondade. E para isso, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos começar a partir do versículo 22. A partir do versículo 22. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós somos chamados a andarmos no Espírito. Você já ouviu falar das virtudes anteriores? Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade ou paciência. No último domingo, o Átila trouxe aqui o sentido de benignidade. Hoje falaremos a respeito de bondade. Você conhece, de fato, alguma pessoa que seja considerada boa? Você conhece alguém que pode ser chamado de bom? Se o Átila estivesse aqui na frente, ele diria para você perguntar à pessoa que está do seu lado. E enquanto eu vou tomar água, você pode fazer isso. Mas se você não quiser, você pode imaginar quem você acha que de fato é uma pessoa boa. Você conhece alguém que pode ser chamado de bom? Pense um instante. A resposta está aí na tela. A resposta, você se lembra daquele famoso diálogo entre Jesus e o jovem rico? Quando o jovem rico chamou Jesus de bom mestre, o que Jesus respondeu para ele? Está aí na tela. Lucas 18:19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então, mesmo que você tenha se lembrado de alguém, ou quem sabe,
alguém do seu lado tenha dito para você: você de fato é bom. Aguarde até chegarmos ao final para saber se você é bom de verdade. Em primeiro lugar, é preciso saber como é que nós vamos desenvolver essa questão da bondade. Primeiro, nós vamos entender o que é bondade. E depois eu vou dar um exemplo prático de bondade. E eu confesso a vocês que não é fácil definir bondade. Em primeiro lugar, por causa das dificuldades que nós temos na própria língua portuguesa. Porque se trata de um termo bem amplo e geral. Sempre é preciso fazer a seguinte pergunta: bondade, em que sentido? Em que sentido é bom? Vou pegar um exemplo bem corriqueiro. Você que gosta de cães, alguém pode dizer para você: o cachorro é bom. E o que você vai retrucar? Mas é bom em que sentido? Em que aspecto? Em que esfera? Se for um animal que é bom para a reprodução, reparem vocês que a bondade reside na boa genética, no pedigree, um aspecto. Se o cão é um cão de caça, a bondade, o cão é bom, mas bom em que sentido? A bondade dele reside no faro, que faz com que ele encontre a caça. O cachorro é bom em que sentido? No sentido de ser um bom cão de guarda. A bondade dele reside na destreza que ele tem, na coragem que ele tem, na facilidade que ele tem de identificar alguém estranho. E vai por aí afora. Quando nós nos referimos aos nossos conhecidos, nós podemos dizer que tal pessoa é boa, mas é boa em que sentido? Alguém pode ser muito bom para aprender idiomas, mas pode ter muita dificuldade e ser ruim nos esportes. Alguém pode ser muito bom profissional, um excelente profissional, mas pode ser um péssimo marido e um pai ausente. E vai por aí afora também. Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos. Se nós temos dificuldade, uma das saídas é olhar para o dicionário. E os dicionários de língua portuguesa ressaltam essas 3 acepções para a palavra bondade, generosidade, e está relacionado com bondade, é verdade. Benevolência também. E olha o que aparece como sentido para a bondade: benignidade. E aí complica tudo, porque nós vimos na semana passada que benignidade é uma coisa e bondade é outra. Então, isso já está bem complicado. E a grande pergunta que nós podemos fazer: mas o que é ser bom? Fulano é bonzinho. Ele é muito bonzinho. Por quê? Porque ele faz sempre o bem, ele trata a todos com muita gentileza, ele quer sempre ajudar. Mas, na verdade, nós acabamos descobrindo que ele é bonzinho, como todos acham, porque ele quer fazer média, porque ele quer promoção, porque ele quer ser aceito, ele quer amizade. E eu digo claramente para vocês: isso não é bondade no espírito. O outro que você conhece, que faz todas as vontades do chefe, ele é muito bom, ele é excelente, mas você acaba descobrindo que de fato ele é um bajulador. E eu digo para vocês: isso não é bondade no espírito. E quem sabe há um outro que busca sempre praticar bons atos ou atos de bondade para conseguir a salvação espiritual ou
para chegar ao céu. E eu digo a você, isso não é bondade no Espírito. É possível até que neste salão, ou quem sabe, alguém que nos assista à distância, pense o seguinte: eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Logo, eu sou bom. Mas permita-me discordar de você. Isso não é bondade no Espírito. Então, o que é, de fato, bondade no Espírito? E aí vocês têm uma primeira tentativa de conceituar bondade. Bondade diz respeito ao caráter motivador do bem em ação. Isto quer dizer que bondade está de fato relacionado com fazer o bem. Isso é inegável. Mas é algo mais profundo, é algo mais interior, porque começa lá dentro no nosso coração. Trabalha o caráter cristão que é sensível aos males do próximo. Por isso, uma palavrinha-chave para entendermos o sentido de bondade é a palavra caráter. Diz respeito ao caráter, diz respeito àquilo que impulsiona, aquilo que motiva a ação de bondade. Não é o ato em si, mas diz respeito a essa motivação que o leva a prática do ato de bondade. A bondade também gera um posicionamento pessoal, inegociável em relação ao mal, e leva sempre a um confronto com o mal. Bondade também está relacionado com a palavra confronto. Mas vamos a uma segunda definição de bondade. Virtude de caráter de quem é sensível aos males do próximo. Essa virtude leva a pessoa a intervir no mundo ou ao redor onde ele vive, leva a pessoa a intervir por causa do seu caráter. É o caráter que vai impulsionar aquele ato. Um exemplo bem prático e simples. Diante de uma cena de pornografia, seja na novela, seja em filme, seja lá em que for, como a pessoa se posiciona? Ela acaba satisfazendo os seus impulsos e se deliciando com a cena? Ou ela vai ficar enojada com a cena por causa da pureza de Deus? É o posicionamento, é aquilo que motiva, é aquilo que impulsiona. Mas eu quero ver com vocês 2 exemplos bíblicos. O primeiro está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de 1 a 11, é uma passagem bastante conhecida como a mulher adúltera, aquela das pedras. Então quero lembrar a vocês o seguinte: diante daquela mulher adúltera, qual foi a posição de Jesus? O que Jesus fez diante dela? Em primeiro lugar, Jesus percebeu as necessidades daquela mulher. Então, aí entra a benignidade. Jesus entendeu a necessidade e satisfez a necessidade daquela mulher. Mas Jesus não deixou de confrontá-la. Se você ainda se lembra como termina a cena, ela está para ir embora, o que Jesus diz para ela? Vai e não peques mais. Isso é confronto. Aqueles outros que ali estavam com as pedras nas mãos para atirar naquela mulher, qual era a motivação deles? A motivação era o legalismo, era fazer cumprir a lei. Quem sabe vingança, ou outro motivo que você queira. Qual foi o motivo de Jesus que levou aquela mulher a ser salva das pedradas? Foi bondade. Foi bondade. Foi a bondade que levou Jesus a salvar aquela mulher.
O que impulsionou Jesus a atender às necessidades daquela mulher foi bondade, o bom caráter de Jesus. E é por isso que nós entendemos aquela cena. A maneira como Jesus tratou a questão da mulher adúltera fez toda a diferença. Nós não sabemos o que aconteceu depois, logo depois daquela cena, mas eu não tenho dúvidas de que aquela mulher nunca mais foi a mesma pessoa. Ela foi transformada pela ação da bondade de Jesus. A bondade levou à ação e houve a transformação daquela mulher. Mas um outro exemplo, também no Evangelho de João, no 2º capítulo, nos versículos de 13 a 17. Conhecido como este resuminho aí, Jesus purifica o templo, ou Jesus e os vendilhões do templo. E talvez você esteja intrigado, mas Luiz, essa passagem, exemplo de bondade? Alguns até dizem que daquela vez, Jesus ficou desorientado. Nós sabemos que não é verdade. Jesus é Deus, Ele não pecou. E por isso ele não ficou desorientado. O que Jesus fez? Ele fez um chicote, e nós sabemos que ele distribuiu chicotes ali no templo. Contra quem? Contra aqueles que estavam comercializando a fé. E onde é que está o ato de bondade de Jesus aí? Em primeiro lugar, eu quero dizer que Jesus teve benignidade. Jesus percebeu a extrema necessidade daquelas pessoas que ali estavam. Elas necessitavam de confronto. Mas o que impulsionou aquela ação de Jesus foi o bom caráter de Jesus. O que impulsionou foi a bondade. Por isso, bondade está ligado a essa questão do caráter, aquilo que impulsiona a motivação. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso nós podemos dizer que o que motivou a ação de Jesus Cristo foi o caráter diante da comercialização da fé. O caráter o fez posicionar-se e a benignidade o fez agir. E quando você olha para a sua realidade e vê, tristemente, a igreja evangélica brasileira comercializando a fé. Você tem um posicionamento? Jesus se posicionou. A bondade fez que Jesus se posicionasse. Claro que isso trouxe consequências na vida de Jesus. Você se posiciona ou você simplesmente, deixa para lá. Eles estão lá e nós aqui. Qual é a sua atitude? Qual é a sua posição? Isso é bondade. É bondade. E eu penso que a bondade é o caráter do cristão que mais vai de encontro, que mais bate de frente com o chamado jeitinho brasileiro. É a bondade, é o caráter, aquilo que impulsiona. Quando nós olhamos para cenas de corrupção, como nós nos posicionamos e nos comportamos? Deixa para lá. Isso é coisa deles. Como nós posicionamos? E é claro que eu quero terminar essa parte fazendo uma pergunta bem para a sua alma. O que tem levado você a realizar as chamadas boas ações? Quando você pratica as suas boas ações, o que o motiva? O que o tem levado a praticar essas boas ações? É a bondade, de fato? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim sempre, continuamente. Mas ainda, nessa questão do conceito de bondade, eu não sei se ainda para você ficou clara essa diferença entre benignidade e bondade. Nós sabemos que Paulo usou duas palavras
diferentes. Ele não queria dizer a mesma coisa, senão ele teria usado uma só palavra. Há diferença. Benignidade e bondade. Então, aquilo que nós geralmente pensamos, e que até os dicionários trazem, que benignidade é sinônimo de bondade, no sentido teológico, no sentido paulino, não é. São coisas diferentes. Benignidade é ação. Isto é, você vê a necessidade do próximo e você é levado a supri-la, como fez Jesus com a mulher adúltera que tinha necessidades. Isso é benignidade. Agora, bondade diz respeito a caráter e inclui confronto. O que o leva, o que o motiva a praticar tal ação é a bondade, é o bom caráter. Isto quer dizer que lá no seu trabalho, se você busca satisfazer as necessidades do seu chefe, você busca também satisfazer a necessidade daquele seu subalterno. É a bondade que leva a isso, a você não olhar somente as necessidades de uma pessoa, mas olhar a necessidade de todas as pessoas. A bondade no espírito não o deixa fazer essa diferença. A ação em si é a benignidade. Aquilo que impulsiona, aquilo que o leva a praticar é a bondade. O Átila disse na semana passada que o envio de Jesus Cristo à cruz foi um ato de benignidade de Deus. Porque Ele viu a nossa necessidade, nós carecíamos de salvação, nós precisávamos de reconciliação com Deus. E Deus, na sua imensa misericórdia e imensa graça, enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser morto naquela cruz. Ele viu a nossa necessidade, isso é benignidade. Mas o que levou, o que impulsionou Deus a fazer isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, foi a bondade. Por isso que Jesus respondeu para o jovem rico, só existe um que é bom, que é Deus. E um exemplo aqui, para os pais de filhos pequenos. Há uma questão muito complexa, difícil, na educação de filhos, que é a disciplina da criança. Todos nós que tivemos crianças, sabemos da dificuldade que é a disciplina da criança. E quando se trata do século 21, mais problemático ainda, porque a própria sociedade condena e diz que isso é violência. Infelizmente, muitas vezes é violência, sim. E para você entender essa questão de disciplina da criança, é preciso levar em conta benignidade e bondade. Quando você vai disciplinar a criança, o que você está enxergando? A extrema necessidade da criança de ser corrigida, de ser ensinada. Isso é benignidade. Mas o que o leva, o que o impulsiona a disciplinar a criança? É a sua imagem que foi arranhada perante os seus amigos? Você perdeu toda a motivação. Isso não é bondade. Foi o fato de a sua autoridade foi arranhada? A criança desobedeceu e a sua autoridade foi arranhada? Foi isso que o impulsionou a disciplinar a criança? Isso não é bondade. A bondade é aquele bom caráter que vai disciplinar a criança porque você quer o melhor para ela. E é por isso que a disciplina da criança não pode ser feita com raiva. Não pode. Tem que ser feita com bondade, benignidade e bondade. E isso serve não só para os pais de crianças pequenas, mas serve também para a esposa quando vai falar com seu marido. Serve também para o marido quando vai falar com a esposa, serve para todas as situações em que nós
vivemos. E por isso, eu quero passar a outra parte que é importante, que é a questão do exemplo. Então, um exemplo prático de bondade no espírito acontece na admoestação. Parece um palavrão, né? Admoestação, e é uma palavra grande. O que é, de fato, admoestação? Claro, subentende repreensão, reprovação, censura, reprimenda, castigo. Pode ser isso, mas não é só isso. Pode ser isso, mas não é bem isso. Então vamos entender o sentido espiritual de admoestação nas cartas de Paulo. Tem por objetivo sempre apontar a essência do mal. A ideia de confronto. Apontar a essência do mal. Um exemplo bem prático está lá no livro de Romanos. Romanos 15, 14. Paulo diz: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Ora, se Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Roma, que eles estavam aptos, habilitados, preparados para admoestar um ao outro, não pode ser ruim, é uma coisa boa. E percebam que bondade é um dos dois ingredientes para a admoestação. Por isso, a admoestação nada mais é do que a disponibilidade de investir tempo e energia para socorrer pessoas em necessidade. A admoestação implica pastoreio mútuo. Aliás, o problema não é a admoestação em si, mas como ela é feita. Como ela é feita? Sem bondade, a admoestação mútua não dará os frutos esperados. Em geral, vai causar um grande estrago. Por isso é preciso levar muito em conta qual é a relação entre bondade e admoestação, para se fazer ou receber a verdadeira admoestação bíblica, é preciso exercer a bondade. Vocês se lembram ainda de Gálatas 6:1? Esse texto foi estudado aqui. Vocês se lembram do contexto dos Gálatas? Como é que estava a igreja? Eles viviam em conflito. Paulo diz que eles, uns devorando os outros, um mordendo os outros. Eles precisavam de admoestação. Agora, a admoestação não é só a ideia de censura, de você apontar o dedo, levantando os defeitos de alguém. É mais do que isso. A admoestação implica apoio, advertência e exortação. Apoio, consolo, conselho. Advertência, aviso. E exortação também. A correção precisa ser feita. E aqui, bem contextualizando a nossa vida como uma comunidade de Jesus Cristo. Você que esteve aqui no domingo passado, literalmente, você levou uma bordoada na cabeça. Eu levei. Se você não assistiu a mensagem do domingo passado, eu convido você a entrar no site e a ver essa mensagem. Eu não tenho dúvida de que nós, como igreja, precisávamos daquela exortação. Foi um ato de benignidade. Agora, como ela foi feita? Com um ato de bondade. Ela veio da parte de Deus. A correção precisa ser feita, mas como diz Paulo, lá em Gálatas, com brandura, com bondade.
com bondade. Sem bondade não dá para admoestar criteriosamente ninguém. Por isso, admoestar implica corrigir, instruir, orientar, trazer de volta ao bom caminho. Vejam, não é para ficar inerte e omisso, não é para desprezar nem para condenar, não é para ficar contando para os outros, ficar fofocando. Mas o intuito é trazer de volta ao caminho. Lá naquele texto de Paulo, em Gálatas 6:1, aparece a palavra que diz respeito a essa questão, que era a palavra usada para o pescador consertar a malha. Vocês se lembram dessa imagem? Cada malha representa cada irmão que faz parte dessa comunidade. Quando uma malha se rompe, a rede fica comprometida. E o que nós vamos fazer? Nós vamos consertar a malha. Isso dá trabalho. Para isso é preciso de bondade. E uma palavra bem clara para você que tem a tarefa de admoestar. O que deve motivar a admoestação é o espírito de bondade. É aquela vontade de consertar a vida do irmão para que ele viva bem e para que o corpo de Cristo não sofra, não padeça. E é esse o sentido da correção do pai em relação à criança. A vontade de trazer de volta a criança para o bom caminho. E para você que recebe a admoestação, especialmente para os jovens, os adolescentes, as crianças, não entenda que as pessoas querem passar por cima de você, que as pessoas querem desprezá-lo, querem humilhá-lo ou querem salientar os seus erros. Receba bem a admoestação e também com espírito de bondade, com espírito de bondade. Lembre-se de que com aquele caráter que vai aniquilar o orgulho, a vaidade e a soberba. Quem admoesta tem que exercer humildade. Quem recebe a admoestação também tem que exercer a humildade. E para finalizar, eu quero lembrar a vocês o seguinte: a missão da igreja de Cristo é desenvolver o caráter de bondade. Sem isso, corre-se o risco de não se enxergar o pecado. Sem a admoestação, nós nunca vamos enxergar o nosso pecado. Claro que nós temos a ação do Espírito Santo que nos mostra o pecado, mas há aqueles que às vezes nós não enxergamos. E vem o irmão e aponta, nós não gostamos, não é bom mesmo. Mas nós temos que gostar sim, porque isso é saúde espiritual para o corpo de Cristo. Sem isso, corre-se o risco de não se enxergar o pecado. E olha esse final. A bondade dos discípulos de Cristo, aqueles que seguem a Jesus, terá grande impacto na sociedade. Quando você se posicionar, quando você exercer o caráter de bondade de Cristo na sociedade, aí a igreja de Cristo vai fazer diferença no nosso meio. Aí vai fazer. E para fechar de vez, naquele momento em que eu fiz a pergunta, se você conhecia alguém que fosse bom, que tivesse bondade, nós vimos a resposta de Jesus Cristo, mas eu quero trazer uma boa notícia para vocês. É uma notícia fantástica para todos nós, porque ela é maravilhosa, ela é um milagre. Nós não somos bons por natureza, bem diferente daquilo que disse o filósofo Rousseau. O homem não é bom por natureza. Nós temos os nossos maus impulsos, mas milagrosamente nós podemos ter o bom caráter de Deus na nossa vida, pela ação do Espírito Santo em nós. Andemos, portanto, no Espírito. Ao andarmos no Espírito, nós podemos ter essa virtude chamada de bondade. Peça, busque, exercite, a fim de que você ande no Espírito, para a honra
e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar. Paulo diz: deixe-se encher pelo Espírito. Isso passa pela obediência, porque de mim mesmo eu não posso gerar esse caráter de bondade. Mas quando eu obedeço, eu nego-me a mim mesmo. Eu deixo-me encher pelo Espírito. Eu vivo o milagre da sensibilização do bem que se opõe ao mal no mundo em todas as suas dimensões, seja espiritual, seja emocional, seja moral, seja material. Como nós reagimos diante do bem que Deus faz no mundo? Se temos aquele caráter de bondade, não ficamos a questionar Deus e a reclamar o tempo todo por aquilo que Ele fez e continua a fazer pelas outras pessoas e não faz para nós. Como nós reagimos diante do mal em ação no mundo? Se temos o caráter de bondade, teremos alguma reação que gerará atos de benignidade. Deus, concede-nos a graça de realizarmos atos de bondade com a motivação correta. Livra-nos, Senhor, livra-nos do nosso egoísmo e do nosso egocentrismo que constantemente busca as vantagens pessoais. Livra-nos de negociarmos princípios para obtenção de vantagens pessoais. Senhor, naturalmente não somos bons, não temos a bondade, que é fruto do Espírito. Como o Senhor é bom e benigno, dá-nos, Senhor, a bondade que vem do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos no Espírito. Faz esse milagre na nossa vida, Deus. E isso tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, em quem oramos. Amém.